Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom vê-los aqui mais uma vez no culto. E fico contente em poder compartilhar a palavra do Senhor. As crianças que quiserem desenhar, por gentileza, busquem lá as pranchetas. A nossa querida irmã Érica está ali com as pranchetas separadas ali para vocês. Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 16 até o final. O título da mensagem é O Deus Desconhecido. Atos 17, verso 16 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo assentadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: "A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião." A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te conhecer, de estarmos, ó Deus, na tua casa em adoração, em culto ao Senhor, em louvores a ti, Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, não há outro, que o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor. Pedimos a tua graça, a tua bênção e misericórdia nesse momento da pregação da tua palavra. Seja o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho é o seguinte. E aí vocês vão pedir aí a ajuda do papai de vocês, da mamãe de vocês, porque vocês vão desenhar para mim o verso de número 23, tá?
O verso 23 mostra aí que o apóstolo Paulo estava caminhando lá em Atenas e ele observa um monte de altar. E ele observa um altar em especial. E nesse altar não havia imagem alguma. O altar estava vazio, mas tinha uma inscrição que estava escrito o seguinte: ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz: é esse Deus que vocês não conhecem que eu venho anunciar. Então vocês vão desenhar um altar sem imagem nenhuma, mas com essa inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo, aí você vai desenhar Paulo apontando para esse altar e anunciando esse Deus desconhecido. Só a título de conhecimento, dizem que, a história diz, a tradição diz que o apóstolo Paulo ele era careca, baixinho e tinha as pernas tortas. O grande Paulo tinha essas características físicas aí de acordo com a história. A Bíblia não fala, mas a história diz que ele tinha essas peculiaridades aí. Então você vai desenhar o Paulo dessa forma, tá bom? Beleza? Irmãos, a mensagem de hoje então tem por título: ao Deus desconhecido. Nós vivemos tempos onde as pessoas se dizem conhecedoras de muitas coisas, a tecnologia tem avançado, o conhecimento tem se espalhado, e o ser humano ele não deixa de ser, ou de se dizer espiritual. Nós temos muitas pessoas que falam sobre uma espiritualidade, falam sobre uma positividade, boas vibrações, falam sobre o poder do universo, falam sobre fé, mas dificilmente essas pessoas falam sobre o Deus verdadeiro. E dificilmente essas pessoas conhecem o Deus verdadeiro. E eu quero iniciar essa mensagem com um versículo que está lá em João, capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Nós somos descendentes espirituais dos bereanos, não é isso? Então, João 17, verso 3... O pessoal não pegou não, né? Quem está com a Bíblia aí, por favor, abra lá em João 17, verso 3. Nós conferimos aquilo que o pastor fala, para ver se ele não está falando besteira. João 17, verso 3. Jesus Cristo, ele ensina sobre a vida eterna, e ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, aquele que ele enviou. Jesus resume a vida eterna, ou Jesus resume o fato do ser humano conseguir a vida eterna, conquistar a vida eterna, entre aspas, pelo fato de conhecer a Deus. Então, esse texto ele é importantíssimo, porque ele nos fala sobre esse conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus verdadeiro. Isso nos falta, isso falta à humanidade, isso falta nas igrejas, isso falta no coração do cristão, conhecer de verdade o Deus único e verdadeiro. Atenas era foi o berço da filosofia. E lá então o apóstolo Paulo, caminhando, ele percebe que aqueles atenienses, eles adoravam diversos deuses. E ele vê então esse altar escrito ao Deus desconhecido. Então essa declaração ao Deus desconhecido que eles colocaram ali, revela essa crise no ser humano, de não conhecer de fato ao Deus verdadeiro. E hoje em dia muitas pessoas dizem conhecer a Deus, alegam que conhecem o único Deus verdadeiro, muitas vezes frequentam igrejas, falam sobre a divindade, mas pode ser que muitas vezes essas pessoas não tenham adorado o Deus verdadeiro, não tenham conhecimento do Deus verdadeiro. Nosso texto aqui, então, nos mostra Paulo diante desse desconhecimento de Deus, ele com zelo, com paixão, ele se levanta e começa a pregar, a anunciar o Evangelho, a anunciar essa verdade de Deus, aquelas pessoas que não tinham o conhecimento. E eu quero trabalhar esse texto ele não é grande, né? Vamos dizer que ele não é pequeno. Às vezes a gente falar que é um texto grande, a gente está com preguiça de ler, né? Mas ele não é um texto pequeno, eu quero dividir ele em 3 partes para ficar fácil aqui, para a gente poder compreender. A primeira parte, eu quero trazer aos nossos olhos aqui o zelo do apóstolo Paulo. Verso 16 diz o seguinte:
enquanto Paulo então esperava em Atenas, Paulo está esperando Timóteo e Silas. Se você observar o verso 15, o verso anterior, ele está aguardando que esses outros 2 irmãos possam chegar até ele para depois ele começar a fazer a missão ali. Mas enquanto isso, enquanto ele esperava em Atenas, o texto vai dizer que seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O termo aqui, revoltar, é uma ira. O apóstolo Paulo ficou inquieto, incomodado com a idolatria que ele percebeu, que ele viu ali na cidade de Atenas. Vários templos, diversos altares e uma infinidade de esculturas e estátuas. Para Paulo, esses objetos não eram objetos artísticos, mas eram ídolos. Eram uma expressão da rebelião do ser humano, era uma expressão do erro, do engano de Satanás sobre o coração daqueles homens. Paulo tinha conhecimento da cultura grega, Paulo conhecia várias cidades, e em Atenas ele percebe algo diferente, ele fica admirado, não com a beleza das esculturas, mas com essa idolatria que reinava ali naquele lugar. Então a idolatria, ela não é meramente um erro intelectual, mas é uma perversão moral, é a substituição do Criador pela criatura como objeto de devoção e serviço. Então Paulo, ele olha para aquelas imagens, para aqueles altares, para aqueles templos, e ele percebe ali uma tragédia espiritual. Ele olha para aqueles ídolos e observa então o coração do ser humano, escravo, cego, que não conhece o Deus verdadeiro e está adorando um falso Deus, ou falsos deuses. É escravo e não tem o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, assim como um médico observa um câncer e não fica admirado com a beleza daquele câncer, o apóstolo Paulo também, ao observar essa idolatria, ele fica indignado com aquilo. Ele se revolta no seu interior, no seu coração, com aquela idolatria na cidade de Atenas. E eu quero trabalhar aqui a nossa primeira aplicação. Será que nós temos também um olhar apostólico nesse sentido para a idolatria? Será que nós conseguimos observar a cultura ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor? Muitas vezes pessoas que adoram ídolos, falsos deuses. Será que nós temos um olhar dessa forma ou nós passamos em meio ao pecado, em meio à idolatria e nem vemos essas coisas? Paulo aqui ele mostra uma sensibilidade. Ele tem olhos para observar aquilo que está acontecendo naquela cidade. Ele observa as pessoas sendo enganadas, vivendo cegamente, adorando objetos, falsos deuses. E Atenas era o centro intelectual do mundo. Os homens mais sábios estavam ali em Atenas. E os mais sábios não conheciam Deus verdadeiro. Então nós temos um olhar espiritual para as coisas, nós conseguimos observar essas coisas e ver a idolatria. Segunda questão, e quando observamos alguém adorando ídolos, isso nos incomoda. Quando vemos uma nação prostrada diante de falsos deuses, isso mexe com a gente. Eu não sei quantos tiveram aqui a oportunidade de conhecer uma cidade cheia de ídolos, uma cidade que gira ao redor da idolatria, o tanto que é opressor, o tanto que incomoda o coração do crente passar por uma cidade dessa forma, ou observar uma cidade inteira que gira ao redor de ídolos, de esculturas, de imagens, de falsos deuses. O quanto que isso deve nos levar também a essa ira santa. Paulo aqui ele fica indignado. O termo aqui, uma boa tradução seria essa, irado, diante da idolatria que ele observou ali naquela cidade. Por outro lado, Paulo, mesmo com essa ira santa, ele não procurou demolir ali aqueles altares, ele não foi derrubar aquelas imagens, ele não ficou zombando da crença daqueles homens
sábios aí, entre aspas. Ele não desdenhou da religiosidade daqueles gregos. O que Paulo fez ao se revoltar? Qual é a atitude, a ação do apóstolo Paulo diante dessa idolatria? Verso de número 17 vai dizer aí para nós: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com aqueles que se encontravam ali. Então, a ira do apóstolo Paulo, essa indignação, essa revolta, ela é convertida em evangelismo. Olha só, ele não vai quebrar as estátuas, os objetos ali daquele pessoal. Ele vai anunciar a verdade, ele vai ensinar, ele vai proclamar o evangelho para aquelas pessoas. A revolta do apóstolo Paulo é convertida em evangelismo, em pregação. Então, caso você conheça alguém que está preso cegamente em idolatria, isso mexe com o seu coração, o que você deve fazer? Pregar, anunciar a verdade, esclarecer a mente daquela pessoa com o evangelho, com a palavra de Deus. É isso que Paulo faz. Seu zelo e revolta interior se converte em pregação, ensino, evangelização. Paulo, então, ele avança para revelar o conhecimento do Deus verdadeiro. As pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, estão escravas em idolatria, cegas, e ele então parte para a evangelização. Aqui então o texto, verso 17 diz que Paulo, como de costume, ele vai para a sinagoga, então ele vai até os judeus, o seu próprio povo, e começa a ensinar sobre Cristo, né, a partir do Antigo Testamento. Então, verso 17 diz aí que ele pregou para os judeus e gentios piedosos. Os gentios piedosos são aqueles que são gentios, não são judeus, mas se aproximavam do judaísmo. E se tornavam então prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Então, essa é a primeira classe que ele alcançava, pregando na sinagoga, nos sábados, que era quando os judeus se reuniam. Mas também, o verso 17 diz que todos os dias ele foi para a praça. Ele começa a pregar também na praça. Daí, como nós temos observado, as praças, naquele tempo, era o centro da cidade, era onde não somente o comércio acontecia, mas muitas vezes os magistrados estavam ali, os juízes estavam ali, e em Atenas, especialmente os senadores, iam para a praça para discutir questões políticas. Então, Paulo passa a evangelizar os judeus na sinagoga aos sábados, mas também todos os dias aos demais, as pessoas que ele encontrava ali. Uma frase de Charles Spurgeon, grande pregador inglês, ele vai dizer o seguinte: se o nosso coração não se agita com a idolatria ao nosso redor, é sinal de que perdemos algo do zelo apostólico. Se nosso coração não se agita diante da idolatria, é sinal de que nós perdemos algo desse zelo apostólico. Então, diante da idolatria dos nossos dias, dos pecados que nós vemos ao nosso redor, com as pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, muitas vezes parentes nossos, qual deve ser a nossa atitude? Pregar o Evangelho, anunciar a verdade, com paixão, com coragem, e não sermos insensíveis àquilo que nós percebemos ali com os nossos olhos. Nos nossos dias, nós comentamos hoje pela manhã na escola dominical, que a idolatria ela prossegue. Muitas vezes não com objetos, com ídolos, com altares erguidos ali, com estátuas, mas ídolos subjetivos. Muitas vezes é o dinheiro, é o trabalho, é o sucesso em família, é a fama, é o poder, é o prazer, é o corpo. Tudo isso são ídolos dos nossos dias. E o remédio que Paulo nos ensina aqui a ser aplicado a esse pecado da idolatria é o próprio Evangelho, a revelação de Deus. Então Paulo, ele se angustia aqui no seu interior, ao ver a cidade de Atenas entregue à idolatria. Nós precisamos pedir ao Senhor
esse mesmo zelo, essa mesma ira santa, que deve ser convertida em pregação, um zelo pela glória de Deus, um zelo pela verdade do Evangelho, sabendo que o Evangelho é suficiente para aquela pessoa, por mais sábia que ela seja. E também um zelo pelas almas que têm se perdido nessa idolatria. Que essa indiferença, muitas vezes que nós observamos, ou que está em nós, que isso possa ser mudado na nossa vida. Que o Evangelho seja a nossa bandeira, que o Evangelho seja a nossa arma, e que a glória de Deus seja o combustível para nós anunciarmos a palavra de Deus com esse mesmo zelo que o apóstolo Paulo tinha. Segunda questão, o segundo ponto aqui que eu quero trazer para nós, está aí a partir do verso de número 18. Nós temos do verso 18 ao verso de número 31, a revelação então do Deus verdadeiro. Então, Paulo passa ali naquela cidade, ele observa então os falsos deuses, a multidão de ídolos, e ele então passa a anunciar o Deus verdadeiro. Verso 18 fala aí dos filósofos que estavam ali, que habitavam ali a cidade. Então, Atenas era o centro da filosofia, era o centro intelectual, ali onde a universidade ficava. Então, vários mestres, professores, filósofos iam para a praça pública dar palestras, dar aulas. Ali, então, os alunos estavam presentes, haviam debates, discussões públicas ali. E Paulo, ele vai para a praça, aonde esses homens estão, aonde os intelectuais estão, e ele começa, então, a anunciar o Evangelho. Esse pessoal daquela época tinha o coração voltado para essas novidades, então eles gostavam de debater, de saber das últimas notícias, né? Eles eram orgulhosos nesse sentido, em conhecer as coisas, em saber comentar sobre as coisas, né? Creio que para um ateniense, a pior coisa seria ele dizer assim, eu não sei do que você está falando, eu não conheço isso que você está dizendo. Então, quando eles começam a observar Paulo, em primeiro lugar, eles vão dizer que Paulo é um tagarela. Observe aí, por gentileza. Verso número 18. Alguns filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela significa um catador de sementes. Né? E depois esse termo era então da agricultura, mas depois foi usado para alguém que ficava curiando na cidade. Chamaram ele de tagarela. Depois, e outros disseram, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então eu quero que você observe o seguinte, que esses atenienses, apesar de serem a nata da filosofia e do intelectualismo da época, eles não tinham conhecimento algum do Deus verdadeiro. Por mais que houvesse uma sinagoga em Atenas, e houvessem judeus ali, esses homens não sabiam absolutamente nada sobre o Deus de Israel, e muito menos sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. Então Paulo começa a falar, a anunciar, ele fala, esse tagarela aí está falando o quê? Ele está anunciando um Deus estranho. Ele é um pregador de deuses estranhos, que nós nem conhecemos. Então nós vemos como o orgulho humano, como a sabedoria humana, ela ofusca a glória de Deus. O homem que acha que sabe alguma coisa, que acha que sabe sobre o conhecimento de Deus, de fato ele não tem o conhecimento verdadeiro de Deus. Aí no verso 19, o texto diz que eles tomam Paulo e levam então para o Areópago, e lá eles começam a questionar mais sobre essa doutrina que o apóstolo está pregando. Verso 19, eles chamam então de uma doutrina nova. Verso 20, coisas estranhas. Verso 21, destaca aí essa curiosidade dos atenienses, esse orgulho que eles tinham de conhecer as coisas, de saber. Verso 22, o apóstolo Paulo começa então a pregar. Então, nós temos aqui, a partir desse momento, Paulo anunciando sobre o Deus verdadeiro. Paulo anunciando àqueles homens sábios, segundo o presente século, a verdade de Deus. Ele então se levanta no meio do Areópago
verso 22, e diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Alguns acham que aqui Paulo está fazendo um elogio para eles, mas não é. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são religiosos em extremo, ao extremo. Por quê? Porque eu estou vendo aqui vários altares, vários ídolos, e tem até um altar a um ídolo que vocês nem conhecem, a um Deus que vocês desconhecem. É mais ou menos a ideia seguinte. Olha, vai que existe um Deus que nós não conhecemos no nosso panteão, na multidão de deuses, e vai que ele se desagrada de nós. Então vamos fazer um altar aqui e vamos colocar o Deus desconhecido, porque se tiver um Deus que a gente não conhece, não adora, ele não vai ficar bravo conosco. Então, Paulo aqui, ele fala sobre essa religiosidade acentuada dos atenienses. E aí então, verso 23, ele pega esse gancho desse altar. Então havia ali um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ele toma isso como um ponto de contato. Eu vou falar para vocês sobre o Deus que vocês não conhecem, sobre o Deus que vocês acham que adoram. E ele então passa a discorrer sobre o Deus verdadeiro. E um ponto interessante que nós conseguimos observar aqui nessa pregação do apóstolo Paulo é que ele não vai para a Bíblia. Ele não toma o Antigo Testamento como base. Quando ele anuncia o evangelho aos judeus, ele parte do Antigo Testamento. Olha, vocês conhecem o Antigo Testamento, então eu vou falar a partir do Antigo Testamento. Mas agora ele está pregando para pessoas que não conhecem o Antigo Testamento. Então ele não vai para o Antigo Testamento, ele começa a falar sobre o Deus Criador. Ele vai para a revelação natural de Deus, ele vai para a natureza. Ele começa a falar do Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os seres humanos. O Deus que dá chuva, que dá respiração. Então, para pessoas que não têm o conhecimento do Deus de Israel, ele não vai para o Antigo Testamento. Ele parte do pressuposto de que a revelação natural que nós chamamos, a revelação que a natureza dá, revela parte da glória de Deus. Verso 24, o apóstolo Paulo destaca aí que esse Deus verdadeiro, é o Deus Criador. Ponto importantíssimo. Então, para aqueles que, dos nossos tempos, que acham que o mundo evoluiu, que houve uma explosão, um Big Bang, e aí o caos dessa explosão começou a tomar ordem naturalmente, com o passar de milhões de anos, as coisas começaram a se ajeitar, e a vida então surgiu de uma sopa primordial, onde o primeiro ser celular foi formado ali naturalmente, né? E aí então o ser humano vai evoluir. O apóstolo Paulo ele começa a falar do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Verso de número 24, observe aí. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começa a falar do Deus transcendente, um Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas e não pode ser contido em lugar nenhum. Ele é o Senhor dos céus. A glória de Deus é exposta nos céus. Quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para um pôr do sol, para as nuvens, para a grandeza da criação, isso já diz que Deus não cabe num prédio feito por mãos humanas. Então Paulo discorre aqui sobre o Deus Criador, verso 24. Verso 25, ele fala sobre o Deus sustentador. Ele diz que esse Deus, então, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Paulo ensina que esse Deus, além de criar todas as coisas, ele não pode ser servido pelo ser humano, porque ele é quem dá ao ser humano todas as coisas. Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele é quem dá a vida. Ele é quem gera a vida. É o Deus Criador, é o Deus sustentador. Paulo está dizendo, olha, o Deus verdadeiro, o Deus que vocês não conhecem, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e todos nós dependemos dele. Ele nos trouxe a vida e ele sustenta a nossa respiração. Então, o apóstolo Paulo prega um Deus soberano, um Deus que governa todas as coisas,
que é dono, que é Senhor. Um Deus glorioso. Verso número 26, Paulo diz que esse Deus é também, além de criador e sustentador da vida, ele é Senhor da história, o Senhor das nações. Verso 26, de um só fez toda a raça humana. Então o apóstolo Paulo não somente crê na criação e na geração de toda a raça humana através de Adão e Eva. Então preste atenção, hoje nós vemos muitos cristãos que flertam com o naturalismo, que de alguma forma tentam encaixar essa teoria da evolução no meio da Escritura, no livro de Gênesis. E Paulo não faz nada absolutamente disso. Deus é o Criador, não foi uma explosão, não foi em milhões de anos, e toda a raça humana procede de um só, Adão. Então Paulo entende que Gênesis ali, capítulo 1, capítulo 2, é literal. Não é poesia, não é uma história. E, infelizmente, nós vemos muitos cristãos misturando teorias criadas pelo ser humano para tentar encaixar a Bíblia naquilo que os homens afirmam, naquilo que a ciência diz que é verdade, afirma que é verdade. Então, Paulo diz aqui, de todos, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que Paulo está dizendo? Que esse Deus criador, sustentador, ele é Senhor da história, ele é Senhor das nações. Ele governa. Foi o que nós lemos aqui no início, na abertura do culto, no Salmo 96. O Senhor reina. Não são os presidentes, não são os poderosos, não são as nações com o poderio bélico, que tem o domínio do mundo, da história, mas o Deus Criador. Será que nós cremos assim? Será que a nossa confiança está de fato nesse Deus ou nas guerras que acontecem por aí? Ou nós achamos que quem domina é a política, são os poderosos, são os homens, são pó, não passam de pó, e vão voltar ao pó. O Senhor reina. É o que Paulo ensina aqui. Esse Deus que os atenienses não conhecem é o Senhor da história. Verso 27 diz também que esse Deus, ele deseja ser conhecido. Verso 27, Deus então estabeleceu os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. E Paulo diz algo interessante, diz bem que ele não está longe de cada um de nós. Ele diz que esse Deus é um Deus transcendente, é um Deus que não cabe nos céus, que não adianta você fazer uma casa para ele, porque ele não vai ser contido por um prédio que você fizer, mas também diz que esse Deus está perto de cada um de nós. Olha só que maravilha. Então, eu quero retomar o primeiro verso que a gente iniciou, em João 17, que a vida eterna é essa. Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem Deus enviou. Conhecer a Deus é a vida eterna. E Atos aqui está dizendo para nós que Deus não está longe de nós, que nós podemos conhecer esse Deus. E nós temos essa graça a partir de Deus, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que, apesar da sua glória, ele não está longe de nós, pecadores, seres humanos, sua criação. Então, a pergunta que eu faço para cada um de nós é se você conhece esse Deus, se você tem um conhecimento real de Deus. Como eu disse, Jesus Cristo afirmou que conhecer a Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Você conhece a Deus, você conhece esse Deus. Esse Deus se revelou na criação em especial, na sua palavra e em Cristo Jesus. E o texto diz então que ele não está longe de cada um de nós. É um Deus que se relaciona pessoalmente com cada um aqui. Deus, ele te criou para que você pudesse ter um relacionamento pessoal com ele. E a vida eterna está aí, em você conhecer esse Deus, em você se relacionar com esse Deus. Então a pergunta continua sendo a mesma. Você conhece
Deus de fato, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro? Você tem um conhecimento de Deus? E obviamente não é, como a gente pode perceber, não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento espiritual, é graça que procede de Deus. É uma revelação desse Deus, por meio do Espírito Santo, em Cristo Jesus, ao coração do eleito, ao coração do seu povo, aqueles que ele vai perdoar por toda a eternidade em Cristo Jesus, ou perdoou na cruz do Calvário. É um conhecimento que procede do próprio Deus, o Deus que escolheu os pequeninos desse mundo. Você conhece esse Deus? Verso 29, o apóstolo Paulo ensina que esse Deus, ele não pode ser reduzido à imagem, ao artifício humano. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Se esse Deus, então, fez o próprio ser humano, como é que o ser humano vai reduzir a glória de Deus a algo que ele inventou, que ele mesmo inventou? Não, Deus é muito maior do que isso, a glória de Deus é muito mais majestosa do que o ser humano possa inventar pela sua imaginação, criar, seja com pedras preciosas. Tudo isso não pode se comparar a Deus. Então, quando falamos sobre ídolos, é a ideia de reduzir Deus, de diminuir a pessoa de Deus a algo que ele não é. Muitas vezes é um aspecto de Deus, mas ele não é esse aspecto. Por exemplo, humanamente falando, nós poderíamos dizer o seguinte: pastor, vamos fazer aqui a imagem de um leão de ouro. O ouro representa essa preciosidade, o brilho, a glória, e o leão representa a força. E aí nós podemos perguntar, mas Deus é só isso? Será que nós vamos reduzir Deus a um leão dourado? Ou a um bezerro de ouro? Então, qualquer imagem que nós façamos de Deus, ela é pequena. Deus não permite que o ser humano faça a imagem dele, porque qualquer imagem será mínimo, será inferior, será uma ofensa à glória e à majestade do Deus verdadeiro. Verso 30, Paulo diz o seguinte, e aqui ele começa a caminhar para o final e para a aplicação da sua mensagem. Ele vai dizer o seguinte: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes da vinda de Jesus, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus não ordenou que nenhuma outra nação se arrependesse, mas agora, mediante o Evangelho, ele ordena que todos, em toda parte, se arrependam. Então Paulo está dizendo que esse Deus, ele ordena que os seres humanos se arrependam. Então perceba que não é um convite para aceitar Jesus, é uma ordem. O apóstolo Paulo funciona aqui como o porta-voz do Rei do Universo. Não é um mero convite, é um chamado de Deus para o arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Agora Deus está notificando a todos, em toda parte, que se arrependam. Verso 31, o apóstolo Paulo fala do dia do juízo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Ele fala do juízo e diz: quem é o juiz? Quem é o juiz? Quem julgará o mundo? O apóstolo Paulo vai dizer que é por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a ressurreição de Jesus é o selo de Deus, afirmando, asseverando que Jesus é Senhor sobre os vivos e sobre os mortos. E tudo aquilo que Jesus disse é a verdade. A ressurreição de Jesus é o selo final de Deus, da veracidade, da verdade e também do juízo. Então, vemos o apóstolo Paulo trazendo uma pregação aqui completa,
partindo do Deus Criador, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que estabeleceu, que se revela por meio da criação, mas notifica agora uma ordem de arrependimento. Por meio de Jesus Cristo, ele há de julgar todo mundo, e a ressurreição de Jesus é esse selo que atesta aí a veracidade do Senhor Jesus. Por fim, verso número 32 ao verso 34, nós temos a resposta humana diante da pregação do Evangelho. Nós temos aqui, depois desse chamado ao arrependimento, nós temos aqui pelo menos 3 respostas que o mundo dá, que o mundo pode dar diante da pregação do Evangelho, diante desse conhecimento de Deus que foi exposto. Em primeiro lugar, verso 32, alguns vão zombar. Então, o apóstolo Paulo, após essa pregação inspirada pelo Espírito Santo de Deus e registrada aqui na Escritura, o texto diz que alguns, então, escarneceram do apóstolo Paulo. Então, quando você pregar o Evangelho, não se surpreenda se alguém escarnecer de você, daquilo que você fala. E aqui o ponto específico que o apóstolo Paulo traz é a ressurreição. Quando Paulo ensinou sobre a ressurreição, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, começaram a zombar dele. E isso é interessante, porque nós conseguimos perceber, desde o início da pregação de Atos, que os apóstolos e os discípulos são testemunhas da ressurreição de Jesus. Que eles saem anunciando ao mundo que Jesus ressuscitou. Uma pedra fundamental. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que se você crê que Deus ressuscitou Jesus e confessar, você é salvo. Você crê que Jesus ressuscitou? Fundamental, fundamental. Alguns então vão zombar da nossa fé, vão zombar quando você anunciar o Evangelho, então não se surpreenda. No fim das contas, as pessoas não estão zombando de você. As pessoas, quando rejeitam o Evangelho, não rejeitam o mensageiro, mas aquele que enviou o mensageiro. Então não tema pregar o Evangelho e ser escarnecido. Não é sobre você. O Evangelho não é sobre você, não é a sua glória que está sendo exposta ali, mas é a glória de Cristo Jesus. E as pessoas, então, ao zombarem do Evangelho, elas estão zombando de Cristo. Estão zombando da verdade de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus eterno. Isso, no fim das contas, acrescenta mais pecado na vida dessas pessoas, mais juízo sobre essas pessoas, que agora têm o conhecimento da verdade, que agora conhecem o Deus verdadeiro, conhecem o caminho até Deus. Então, uns zombam, escarnecimento. Em segundo lugar, nós temos aí um adiamento. Verso 32 da segunda parte, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Quantas vezes as pessoas não dizem isso, ou não demonstram isso aí depois? Então, agora eu tenho que cuidar da minha vida, agora eu tenho que casar os meus filhos, agora eu tenho que ganhar dinheiro, agora eu tenho que cuidar da minha vida profissional, agora eu tenho que cuidar da minha família, agora eu tenho que cuidar da minha saúde, agora eu tenho o meu tempo de descanso, agora eu tenho o meu time de futebol, agora eu tenho... Em outro momento a gente trabalha com essas coisas de Deus, em outro tempo. Então as pessoas acabam adiando aqui o seu conhecimento do Deus verdadeiro, o encontro com esse Deus verdadeiro, acabam colocando para outro momento. E no fim, isso pode se tornar algo eterno. Agora não, a morte chega, Jesus volta e agora não, de fato, para sempre. Então, isso é um alerta para cada um de nós. Então nós temos essas duas respostas, pelo menos, até aqui, em relação ao Evangelho. Uns vão escarnecer, outros vão ser indiferentes e vão adiar, né? Te ouviremos em outra ocasião, depois você fala mais sobre isso, não quero saber disso agora, não é o momento. E por fim nós temos a fé genuína. Os eleitos
serão convertidos. A palavra de Deus tem poder. O Evangelho é suficiente para transformar até a pessoa que nós achamos que é a mais sábia de todos. E que ela vai rejeitar o Evangelho porque ela é muito sábia. Ela tem muito conhecimento. Ela estudou nas melhores faculdades. Jesus parece algo muito simples para essas pessoas. Mas o texto diz aqui, verso número 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, qual é a missão do apóstolo Paulo? Não é converter absolutamente ninguém. Nós falamos sobre isso e eu retomo mais uma vez. A nossa missão é levar o Evangelho até o ouvido das pessoas. O Evangelho é suficiente. Não tem mais nada que você possa fazer por essa pessoa, para a salvação dessa pessoa. Além de anunciar o Evangelho e orar por ela. Então nós levamos até o ouvido e Deus leva o Evangelho até o coração, transformando essas pessoas. Dando a fé verdadeira e salvando essas pessoas através da loucura da pregação do Evangelho. Eu quero terminar com algumas aplicações finais, uma recapitulação aqui para cada um de nós. Em primeiro lugar, falamos sobre o zelo do apóstolo Paulo, ao ver a idolatria, ao ver as pessoas adorando falsos deuses, pessoas que foram criadas à imagem de Deus, adorando objetos de ouro, de prata, tristeza. Isso deve mexer com o nosso coração. A pessoa está enganada, a pessoa está cega. Ela não foi criada para isso. Isso não é Deus. E esse zelo, então, leva à pregação. Deve nos levar a anunciar o Evangelho. Então, quase certeza que você conhece alguém nessa situação, que acredita em todas as coisas menos em Deus. Acredita em vários deuses, menos no Deus verdadeiro. Isso deve mexer com você, com o seu coração, e isso deve levá-lo também a anunciar o Deus verdadeiro. As pessoas não conhecem a Deus. Muitas vezes, dentro das igrejas, dentro de algumas denominações, as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. Há um desconhecimento de Deus, mesmo no meio evangélico. E aí, quando nós ouvimos as pessoas falando sobre Deus, falando sobre a palavra, nós ficamos admirados. Como? Isso nem é argumento. Isso nem está escrito. Isso nem faz parte daquilo que Deus ensinou. Então, nossa missão é anunciar esse Deus verdadeiro para essas pessoas. O Evangelho, ele tem um objetivo. O que o apóstolo Paulo fez aqui não foi simplesmente informar a mente das pessoas, mas o objetivo dele era transformar essas pessoas. Paulo não foi ali para entreter aquelas pessoas, não é simplesmente um entretenimento, mas ele buscava a conversão real. E há aqui esse anúncio ao arrependimento, um chamado ao arrependimento, que deve estar presente na nossa pregação. Quando você pregar o Evangelho, quando você anunciar Cristo Jesus, fale que essa pessoa precisa se arrepender. De qual pecado? Todos. Às vezes nós marcamos um pecado e colocamos ele no altar, num pedestal, e não, você precisa se arrepender desse pecado. Ah, mas não é simplesmente esse pecado que a pessoa precisa se arrepender, é de todos. Ela precisa se arrepender de quebrar os mandamentos de Deus constantemente. Então, esse anúncio, esse chamado ao arrependimento, à fé no Senhor Jesus Cristo, faz parte da pregação verdadeira. O objetivo de transformar, não somente informar as pessoas. E por fim, nós vemos aqui nesse texto que há algumas reações que podem acontecer a você pregar o Evangelho. Então não se assuste se alguém te zombar ou zombar da sua fé. Não se assuste, porque isso sempre aconteceu. E alguns falarem, não, em relação a isso, depois a gente conversa sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa. Normal também. Mas nós vemos aqui a graça do Senhor Deus salvando algumas pessoas para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Que Deus coloque no nosso coração esse zelo e possamos entender
que o que nós temos a oferecer a esse mundo é a pregação de Cristo Jesus. Nós não estamos nessa vida de passeio. Não estamos aqui numa Disneylândia espiritual. Nós sabemos que o mundo é um local tenebroso, perigoso, e que logo nós vamos passar dessa existência. Acabamos de cantar de algo que tem sempre me marcado, até voltar ou me chamar. Só em Jesus nós vamos confiar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado por cada momento que o Senhor nos presenteou aqui também nesse lugar. Obrigado por cada um dos nossos irmãos. Obrigado pelo culto. Obrigado, Pai, pelo teu povo aqui reunido em adoração, em culto ao Senhor. Nós reconhecemos que se não fosse a graça do Senhor, estaríamos mergulhados em idolatria, Pai. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós e o teu Santo Espírito, por meio do Evangelho, revelou Jesus Cristo à nossa alma. Obrigado porque em Ti nós temos paz, em Ti nós temos a alegria verdadeira que esse mundo não consegue nos dar, e em Ti nós temos a esperança, Deus, da ressurreição. Obrigado e coloca nos nossos lábios e no nosso coração esse zelo pela pregação do Evangelho. Faz de nós homens e mulheres em missão. Não nos deixe esquecer, Pai, que nós temos um serviço a ser feito aqui nesse mundo, do lado de cá da eternidade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.